Meu nome é Silvana, sou professora de Biologia e a gente vai conversar bem brevemente sobre os grupos das plantas e as suas principais características. Nós vamos falar sobre briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então vamos acompanhar aqui. Primeiro, vamos ver em qual época, mais ou menos, surgiu, ou melhor dizendo, surgiram as primeiras plantas terrestres. A gente tem que lembrar que o planeta tem mais ou menos pouca coisa, 4,53 bilhões de anos. Tá, nasceu ontem, né? E aqui a gente tem as eras geológicas, tá vendo? E aqui no cantinho a gente tem a idade aproximada, né, em uns milhares de anos, e aqui os períodos e os principais acontecimentos. Então você vai ler de cima para baixo. Então a parte de cima é a mais antiga, a parte de baixo a mais recente. Então dá uma olhadinha em que era geológica surgiram as primeiras plantas terrestres. As primeiras plantas terrestres surgiram na era paleozoica. É uma época aonde também a gente estava tendo uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Então você tem o surgimento dos primeiros anfíbios. Com as plantas não é diferente. As plantas estão deixando o ambiente aquático para o ambiente terrestre, mas elas ainda são totalmente dependentes de água. Então elas ainda não têm um porte muito elevado. Você não espera encontrar na era paleozoica uma árvore de 5 metros, porque não vai ser possível. Você não vai ter em uma região, imagina um deserto, você não vai ter uma árvore, você não vai ter uma planta na era paleozoica, porque elas são dependentes da água, então elas vão estar sempre em locais úmidos. A gente já vai ver isso mais pra frente. Na era mesozoica, a gente tem aqui o surgimento das angiospermas. Prof, que nome que é esse? São aquelas plantas que geram flores e frutos. Por exemplo, a macieira, a mangueira de manga, a ameixeira, por aí vai, né? E a gente tem aqui também os dinossauros compartilhando esse mesmo espaço. E nessa mesma época aqui também a gente tem a queda do meteoro que extinguiu os dinossauros. E aqui já é o Jurássico, já é uma outra época, tá vendo? Então, as primeiras plantas surgiram, dependentes da água, por volta de 400 milhões de anos. E as primeiras plantas com flores e frutos, que são as angiospermas, surgiram mais ou menos há 100 milhões de anos. Então vamos continuar aqui. Vamos falar sobre essas bonitinhas, briófitas e pteridófitas. Nossa, que nomes bonitos, né? É nome para senha aí do seu celular, ninguém acerta. O que é uma briófita? Briófita é um exemplo de musgo. Sabe aquelas plantinhas que você usa para forrar um vaso? Aqueles vasinhos de plantinhas que você vai ornamentar, por exemplo, uma mesa, às vezes fazer um adereço. Quando existiam festas de casamento, né, festas de aniversário, então é aquele tipo de forragem. São aquelas plantinhas também que crescem em locais muito úmidos, próximos, por exemplo, rochas próximas a cachoeiras ou rochas que ficam em locais sombreados e úmidos, como por exemplo de uma floresta, ou de repente um muro da sua casa que não recebe iluminação e tem umidade. Então as briófitas vão gostar destes locais. Então são sempre plantinhas muito pequenininhas. Essa bonita aqui é um exemplo de pteridófita, é a samambaia. Então a samambaia é até mais fácil para você encontrar aí. Você consegue ver já uma diferença entre a samambaia e a pteridófita? É o tamanho, não é? A gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Quais são as principais características das briófitas? Então vamos lá. Primeira coisa, de acordo com a teoria evolutiva, elas foram as primeiras
plantinhas a surgirem na superfície terrestre, mas ainda muito dependentes da água. Aqui você tem exemplo de uma rocha coberta por briófitas. Elas não têm folhas verdadeiras, a gente chama de filóide. Ela tem uma estrutura que evita que ela perca água pelo meio ambiente. Então vamos dar uma olhadinha no próximo exemplo. Então elas não têm vasos condutores de seiva. O que é isso? Ela não tem uma estrutura que permita levar a água de um ponto, por exemplo, ela não tem raiz, do seu rizoide ao seu filóide. Esse transporte de seiva é feito por difusão, então é um trabalhinho de célula por célula. Pensa que a briófita, para cada célula receber água, é como se tivesse uma pessoa passando um balde de água para a outra para encher uma caixa d'água. Então, se eu tiver só 5 pessoas para fazer isso e minha caixa d'água estiver a 10 metros de mim, eu vou conseguir ter sucesso lendo total e absoluto? Não. Então, qualquer ideia que eu posso fazer é tentar deixar o sistema mais próximo. Então, o transporte de água, falando aqui da briófita, é feito de célula para célula, por isso que ela é dependente de água, por isso que ela tem pequeno porte. Ela tem um ciclo de vida com alternância de gerações. Tem uma época que ela produz células que a gente chama de N, que são os gametas, e um outro indivíduo que vai ser a junção dessas duas células, vai ser um novo indivíduo, que a gente é o gametófito e o esporófito. Gametófito tem esse nome porque produz gametas. Esporófito porque produz esporos. Todos estão ligados às estruturas reprodutoras, ao ciclo reprodutor dessa plantinha. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O esporófito é a fase transitória, dependente. Dependente do quê? Ele depende dessa estrutura aqui que vocês estão vendo, para poder receber os nutrientes. Essa fase aqui vai produzir os esporos, que quando são libertos, né, se abre, liberta uma nova estrutura para se formar um novo ser vivo, uma nova briófita. Essa estrutura aqui que você está vendo aqui, ó, que está puxadinha aqui, é o gametófito, é onde vai produzir os gametas masculinos e femininos. E a briófita, ela não tem raiz, ela não tem caule, ela não tem folha, porque ela não tem tecidos verdadeiros, ela é uma planta ainda muito rudimentar. Então, em vez de falar que ela tem raiz, cadê o mouse? Eu falo que ela tem rizoide. Em vez de falar que ela tem folha, eu falo que ela tem filóide. Aqui não está marcado, mas em vez de falar que ela tem caule, eu falo que ela tem cauloide. Tranquilo? Como que acontece a reprodução das briófitas? Lembra que elas precisam de água? Elas precisam estar em um local úmido? Um dos motivos, além delas não terem um sistema condutor de seiva, é porque também elas precisam da água para ajudar na fecundação. Então vamos pensar aqui, a reprodução delas é dependente da água. Então olha aqui, ó. Essa estrutura aqui bonitinha vai produzir os gametas masculinos que vão, através de gotinhas de água, nadar até a estrutura do gameta feminino. O gameta masculino chama anterozoide e o feminino arqueogônio. Então, o anterozoide nada até o arqueogônio, aonde acontece a fecundação. E aqui o processo é normalzinho. Vai unir gameta masculino, gameta feminino, 2 materiais genéticos. Forma o zigoto, que vai dar origem ao embriãozinho. Olha o embriãozinho aqui. O embrião vai formar o esporófito. Olha, esse daqui é o esporófito. Vai formar o esporófito. Vai liberar esporos e vai reiniciar o ciclo. Tranquilo? Vamos falar das pteridófitas. Quem são as pteridófitas? São as samambaias. Não coloquei aqui, mas também o xaxim. Ai, que nome estranho falar, né? As plantas aqueles vasos samambaia mais antigos, possivelmente que a avó ainda tem em casa,
uma estrutura assim meio, parece palha, alguma coisa assim, eram feitas de outras plantas, que é o tal do xaxim, só que eles estão em extinção. Está proibido vender esse tipo de vaso. Os vasos que a gente vê, que são vendidos hoje, que são comercializados hoje, para se plantar uma samambaia, por exemplo, são feitos a partir de fibra de coco. Fora isso, vamos para as características das pteridófitas. Olha só, a pteridófita, a samambaia, ela já é maior que o musgo. Por quê? Ela tem vasos condutores de seiva. Então eu consigo retirar a água do solo com sais minerais e levar até a folhagem. A folha produz fotossíntese, fica com uma seiva rica em carboidratos, que serve de nutrição para todas as células da planta, e eu consigo devolver isso para a raiz, tá? Independente do tamanho que essa planta tiver. Uma coisa bem interessante, nenhuma pteridófita tem sementes, flores e frutos. Elas também são iguais às briófitas, elas têm uma alternância de gerações e elas também são dependentes da água. Onde você vai encontrar uma samambaia? Em locais úmidos. Você pode deixar a samambaia da sua mãe no sol, torrando todos os dias? Não, ela sempre vai estar no local sombreado e com sempre umidade. Aqui ela já tem caule, já tem folha e já tem raiz. A gente tem uma fase dominante no ciclo reprodutivo, que é o esporófito, que produz esporos, a gente vai ver aqui para frente, e o gametófito, que é de curta duração, que produz os gametas. Então, ó, gametófito produz gametas, esporófito produz esporo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Já olhou por trás da folha da samambaia? Já viram esses pontinhos atrás da folha de samambaia? Esses pontinhos se chamam soros. Esses pontinhos, eles indicam que a planta está na época de reprodução e são os esporos dela. Então, se você tiver samambaia aí, você passar a mão nesses soros, sua mão vai ficar cheia de um pozinho, que são os esporos, que fazem parte da reprodução da samambaia, da pteridófita. Então, olha só. Imagina aqui, esse é o indivíduo adulto, tá? É o esporófito, a samambaia tá aqui. Ela tem raiz, ela tem caule, ela tem folhas e ela tem soros, aonde estão as estruturas reprodutoras. Quando a planta tá prontinha para se reproduzir, esses esporos presentes nos soros, parece rima, né? São liberados e forma-se uma estrutura chamada gametófito. O gametófito produz gameta, ele vai produzir gametas masculinos e femininos, tá? Arquegônio feminino, anterídeo, o anterozoide masculino. E aqui é de novo, depende da água. A água presente aqui no gametófito vai servir para conduzir o anterozoide, aqui eu acho que não dá para ver, vai conduzir o anterozoide até a oosfera, que é a estrutura feminina, aonde vai acontecer a reprodução. Vai acontecer aqui, então, a fertilização, a formação do zigoto e começa a formar de novo um novo esporófito que vai dar origem a uma bela e linda samambaia. Tranquilo? Por que as briófitas e as pteridófitas só são encontradas em ambientes úmidos? Porque as duas dependem da água para a reprodução. Beleza? Qual que é a principal característica evolutiva das pteridófitas? Qual que é a novidade que aparece aqui? As pteridófitas é o primeiro grupo, ou são o primeiro grupo, a apresentar vasos condutores de seiva. Por isso que ela é maior que a briófita. Então dá uma olhadinha aqui. Eu tenho dois tipos de vasos condutores de seiva. Eu tenho o floema, olha só o nome bonito hoje. Eu tenho o floema e o xilema. O floema, ele vai produzir a seiva que foi produzida, vai produzir o que foi produzido, né? Ela vai conduzir o que foi produzido pela fotossíntese. Ela vai conduzir a glicose. E onde que acontece a fotossíntese? Na raiz? Não, né, gente? Acontece na folha. Então,
o floema ele vai conduzir a seiva elaborada, quer dizer que ela foi produzida. Esse elaborado quer dizer isso, gourmetizada, tá? Pela plantinha, por todo o corpo da planta, tá? Essa daqui não é uma pteridófita, mas só está representando o fluxo, tá? Das seivas. Então, a seiva elaborada, conduzida pelo floema, percorre toda a planta, porque toda a planta precisa da glicose, que foi lá sintetizada durante a fotossíntese. Já no xilema, eu tenho a seiva bruta. Ela vai tirar água e sais minerais e vai conduzir da raiz até as folhas. Tá vendo o sentido? Aonde vai acontecer aqui a fotossíntese. Belezinha? Então, ó, floema, os vasos podem percorrer todos os sentidos, de cima para baixo, de baixo para cima, mas sempre levando a seiva elaborada, produto da fotossíntese. Já o xilema, ele só tem um sentido, de baixo para cima, da raiz para as folhas, porque ele conduz sais minerais e água. As gimnospermas e as angiospermas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos falar das características das gimnospermas. Do grego gimno significa nu, esperma semente, semente nua, quer dizer que não tem fruto. Pensa aí numa laranja, aonde que está a semente? Dentro do fruto. Pensa aí na manga, aonde está a semente? Dentro do fruto. Pensa no pinhão, aonde está a semente? O próprio pinhão, tá? O que a gente come é a estrutura de reserva energética para o desenvolvimento do embrião, tá bom? Vamos falar então agora das características das gimnospermas. Todas elas são plantas vasculares, têm vasos condutores de seiva, tem xilema e floema. Elas têm sementes, mas não têm frutos. Elas não são tão dependentes da água, a reprodução delas aqui não depende da água. E elas têm uma estrutura chamada estróbilo, que a gente vai falar mais pra frente, que são folhas modificadas para a reprodução. Vamos ver aqui. Então, são exemplos de gimnospermas. A cica, que é utilizada para ornamentação, se eu não me engano, ela também tem o nome de pinheiro samambaia. Essa daqui é a araucária, ou pinheiro do Paraná. E essa daqui é a sequoia. Aí você também tem os outros tipos de pinheiros, aqueles que a gente usa para fazer ornamentação também em época de Natal ou de cercas, que também são exemplos de gimnospermas. Como que vai acontecer a reprodução das gimnospermas? Vamos dar uma olhadinha primeiro, esquece esse esqueminha, vamos dar uma olhadinha aqui o que eu tenho aqui. Este é o primeiro grupo a apresentar um embrião protegido por sementes. Olha aqui, ó, a semente, o embrião germinou e está dando origem à plantinha. Qual que é a vantagem de ter um embriãozinho protegido pela semente? Um animal pode pegar essa semente e comer. No caso da gralha azul, ela faz algo muito mais interessante do que somente comer essa semente. Ela tem o hábito de enterrar algumas sementinhas no chão. Você enterrar no chão, né, Silvana? Ela enterra algumas sementinhas e esquece onde enterrou. Como ela esqueceu, aquela sementinha germina e dá origem a um novo pinheiro do Paraná, uma nova araucária. E o que ela come é igualzinho a gente. O que é interessante é a reserva nutritiva que está aqui dentro, envolvendo o pinhão, tá? A semente. Qual é a outra vantagem da semente? A minha descendência pode ser espalhada, né? Minha descendência falando eu como araucária. Eu posso pegar, vamos imaginar, Silvana? Silvana foi lá no Paraná, lá em Cascavel, coletou alguns pinhões e trouxe para Mauá. Não comi todos, resolvi fazer um experimento. Fui lá no Parque Guapituba, que é bem sombreado, né? Tem muitas árvores. Vou fazer um experimento, vou plantar aqui. Né? Um local mais friozinho, porque elas gostam de temperatura mais amena, né?
Plantei. A semente nasceu? Germinou, aliás? Germinou. Olha só a distância. Eu tenho pelo menos 2.000 quilômetros de distância, nesse exemplo que eu dei para vocês, falando sobre a dispersão da semente. Então, a semente ajuda a colonizar um ambiente, ajuda a ter o sucesso de colonização, de espalhar a minha descendência por aí. Vamos falar da reprodução das gimnospermas. Olha essa estrutura aqui, é o estróbilo. Isso daqui é a estrutura reprodutora da gimnosperma, o estróbilo. Você já deve ter visto por aí. Essa estrutura, ela permite que a planta não dependa da água para a reprodução, tá? Então, eu não preciso de água aqui. Então, eu vou ter aqui o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Então, esse daqui seria o estróbilo feminino. Ah, vocês conhecem esse daqui? Não é a pinha? E esse daqui é o estróbilo masculino. Esse daqui fica na parte mais alta da planta. Esse daqui fica na parte mais baixinha. Então, bateu um ventinho aqui, ó. Elas são fertilizadas por vento. Então, bateu um ventinho, os gametas masculinos e femininos são conduzidos ao encontro um do outro, para ficar mais fácil aqui a fala. Tranquilo? Então, aqui as sementes, a gente já conversou sobre elas. Elas têm um tegumento, que é a casca, lembra lá do pinhão? Tem uma reserva energética, lembra que é o que você come do pinhão. E lá dentro tem um embriãozinho, tá bom? Vamos falar das angiospermas. Quais são as características? Aqui são todas as plantinhas que têm flor, fruto. E quem ajuda a polinização? Quem ajudava na reprodução das briófitas e pteridófitas? A água. Quem ajudava na reprodução das gimnospermas? O vento. E aqui, quem ajuda na reprodução das angiospermas? São os animais polinizadores. Então, angion significa urna, esperma, semente. Então, a minha sementinha está dentro de um envoltório protetor. E tem todo um porquê também desse envoltório protetor, que a gente já fala aqui para vocês. Então, imagina aqui, ó, isso daqui parece um tomate. A semente, então, esse é o fruto, dentro está a minha semente. Qual que é a vantagem do fruto? Vamos falar já qual é a vantagem do fruto antes que eu me esqueça. O fruto, ele é atrativo para os animais. Então, lembra lá da gralha? É quase a mesma ideia, só que aqui o fruto, ele tem mais substância, né? Tem mais o que comer. Então, quando você come, vamos pensar, um animal. Um animal comeu, um passarinho, por exemplo, comeu o tomate. Tomate cereja, sabe aquele tomate pequenininho? Comeu o tomate cereja. A sementinha passou pelo trato digestório dele, junto com a parte carnuda do fruto. Passou pelo trato digestório. Aí o passarinho parou em cima de um telhado e defecou. A semente que estava passando pelo trato digestório dele sofreu ação de enzimas que facilitaram o processo de germinação. Assim, tirou o tegumento, tirou a casquinha da semente. Quando o animal defecou, ficou mais fácil para aquela sementinha germinar. E logo depois você tem um tomatinho de pé, né? Um pé de tomatinho cereja nascendo no telhado aí de uma casa, tá? Então as flores aqui também são vistosas. Por que a flor tem que ser vistosa? É onde está o grão de pólen. É onde está o ovário, onde estão os óvulos. É onde acontece a reprodução. Então eu não tenho agentes polinizadores, eu não tenho animais polinizadores, eles são atraídos pelas suas flores vistosas. Então animais diurnos vão muito pela visão. Então quanto mais colorida for a planta, a flor, maior a chance de reprodução. Ah, mas tem plantas que florescem à noite. Tem. Daí o que elas produzem? Elas produzem um cheirinho mais forte, elas têm ali um perfuminho mais forte, que é o caso da dama da noite, que é uma planta que tem flores brancas, mas elas atraem os seus agentes polinizadores através do olfato, através daquele perfume que ela emite.
Por que as gimnospermas e angiospermas não dependem da água como as briófitas e pteridófitas? Porque a reprodução delas não depende da água. No caso das gimnospermas, depende do vento, olha aqui. E no caso das angiospermas, depende de agentes polinizadores, que vão pegar um grãozinho de pólen de uma planta ou de uma flor e levar de uma estrutura a outra, promovendo a polinização. Tranquilo? Espero ter ajudado. Beijos, até mais!